Bom dia na graça do Senhor Jesus. Hoje estou gravando esse vídeo aqui sem fundo musical, somente o barulho da natureza. Ô glória! Tem coisa melhor do que a gente estar separado para Deus na zona rural, na roça, largar a cidade e vir para a roça e meditar em tudo que Deus tem feito por nós, criou a natureza para nós desfrutar e ainda nos deu um belo dia e nos deu a oportunidade de levantar com fôlego de vida. Oh glória, Deus é maravilhoso. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de meditar no versículo da palavra do Senhor para você nesta manhã. E compartilhe esse vídeo para a glória do Senhor Jesus. Aqui no Salmo 5, o número 4 diz assim. Vamos ler o 3 e o 4. De manhã ouves a minha voz, de manhã apresenta a minha oração e fica esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Irmão, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, por a iniquidade se aumentar, a maldade se aumentar, a palavra de Deus diz que o amor de quase todos se esfriar. Quase todos, não de todos. Então vai existir um remanescente, poucas pessoas ainda vai existir que tem amor. Tem amor ao próximo, tem amor à natureza, tem amor à palavra do Senhor, tem amor um pelos outros, né, pelo próximo. E a palavra de Deus nos dá referência aqui. Jesus foi o exemplo de levantar de madrugada e estar orando a Deus. Então tem várias passagens aqui, irmãos, de pessoas que cumpriram com as suas obrigações de ter temor a Deus, buscar a Deus. E eu tenho vários exemplos de pessoas que levantaram cedo para fazer a oração agradecendo a Deus. Nós temos Abraão, lá em Gênesis 19, 27. Temos Isaac também se levantou cedo para adorar a Deus, Gênesis 26, 31. Jacó, lá em Gênesis 28, 18. Josué 3, 1. Gideão, lá em Juízes 6, 38. As mulheres também levantaram de madrugada, 16, 2. Os apóstolos, lá em Atos 5, 21. Então tem vários exemplos aqui de pessoas que foram dedicados à obra do Senhor. Foram fiéis ao Senhor em toda a sua vida, permaneceu firme com o Senhor. Eu quero deixar essa palavra com você. Seja um dos que levanta de madrugada e busca o Senhor, louva o Senhor. Eu tenho o costume, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu tenho o costume de estar orando às 3 horas da manhã. Amo orar, gosto muito de orar às 3 horas da manhã, porque o clima, se ouve só o silêncio da madrugada, só o silêncio da noite, e a gente fica mais perto de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, lá em Provérbios, eu não sei, eu me esqueci agora, que Deus ama aqueles que de madrugada me buscam. Deus ama todos, mas você chega mais perto de Deus. Você tem um compromisso com Deus, está buscando o Senhor às madrugadas. E nós devemos também de manhã acordar, como está aqui nesse salmo, agradecer ao Senhor por tudo. E não ficar só de manhã, agradece o Senhor ao meio-dia, às 15 horas da tarde, às 18 horas. Esse é o nosso dever de agradecer o nosso Criador, porque Deus, Ele fez nós a imagem e a semelhança do Senhor Jesus, para adorar o Senhor, para buscar o Senhor. Mas como Adão e Eva desobedeceu o Senhor lá no paraíso,
no jardim do Éden, então o pecado fez separação entre o homem e Deus. Então a separação. Mas a profecia de Gênesis 3,15, que da semente da mulher ia nascer um que ia derrotar a serpente e a morte, essa profecia se cumpriu na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu lá na cruz do Calvário por mim e por você, para que aquela comunhão que foi separada por causa do pecado, hoje você tem acesso à comunhão com Deus através de Jesus. Então eu faço um convite a você a aceitar Jesus como seu Salvador, para que você não esteja separado de Deus por causa do pecado. O pecado, ele faz separação de nós e com Deus. A Bíblia prova isso, porque quando Deus chegou ali no jardim do Éden para conversar com Adão, Deus perguntou: Adão, onde tu estás? Então o pecado já tinha separado a comunhão de Adão com Deus. E hoje quem está no pecado, está aí na prática do pecado, também está separado da comunhão com Deus. Então por isso que a Bíblia fala que nós devemos crer no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, lá interessante, em Marcos 16,15, diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou parar aqui um pouquinho, mas as pessoas falam: não, mas todos são filhos de Deus. Eu provo para você que não somos. Depois que a pessoa pecou, ele passou a ser criatura de Deus. A Bíblia está dizendo: ide pregar o evangelho a toda criatura. Não está dizendo ide pregar o evangelho a todos filhos. Então, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Eu te faço um convite: aceite Jesus como seu Salvador. Enquanto ainda é tempo, para você, que essa separação que está entre você e Deus, ela seja desmanchada pela sua fé, quebrada. E Jesus fez isso na cruz do Calvário, esperando agora só por você, porque Jesus já fez a parte dele, o sacrifício vivo, lá na cruz do Calvário, para que você reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida. E por isso, nós devemos passar por Jesus, aceitar Jesus. Jesus diz lá no Evangelho de João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Então eu deixo essa palavra com você, que você seja um crente a partir de hoje para morar no céu. Deus tem pressa que você aceite Ele logo, porque os dias estão se findando, os dias estão se chegando. Eu quero falar para você que daqui a um tempo nós não vamos ter liberdade nem de estar falando nas redes sociais. Sempre eu venho falando isso, mas as pessoas às vezes não acreditam. As pessoas ficam no comodismo. A palavra de Deus diz lá em Efésios 5,14, desperta tu que dorme entre os mortos e deixa a luz resplandecer você. Deixa Jesus resplandecer você entre os mortos. Infelizmente hoje estão muitos mortos aí andando, morto no pecado. Quando a pessoa está praticando o pecado, ele está morto para Deus. Então por isso que o versículo lá de Efésios 5,14 diz, desperta tu que dorme. E nós precisamos despertar e nos entregar nossa vida totalmente ao Senhor. Eu fiz isso desde 1994 e não me arrependo de ter aceitado Jesus. Não me arrependo de ter abandonado os bares, ter abandonado a prostituição, ter abandonado a mentira, ter abandonado os prazeres deste mundo. Eu não me arrependo, porque tem uma coisa melhor do que servir a Jesus. Ô glória! É muito bom, irmão, nós largar de praticar o pecado. Sempre eu falo, mas muitas pessoas chegam em mim, mas você é um pecador. Você é crente, mas é um pecador. Claro, a palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, eu acho, se eu me engano, que aquele que disser que não tem pecado é um mentiroso. Eu sou um pecador. Agora eu quero dizer para você que existe uma diferença entre do pecador e com o pecado. Aquele que se dizer que não tem pecado é mentiroso, mas há uma diferença daquele que vive na prática do pecado. O que é viver na prática do pecado? É na bebedice, na prostituição, na mentira, nos prazeres desse mundo. Viver sem Jesus
está vivendo na prática do pecado. Mas quando você converte ao Senhor Jesus, Ele perdoou todos os seus pecados, o tempo de ignorância, já jogou no mar do esquecimento, já não lembra mais daqueles pecados que você fez no passado. Mas agora que você tem Cristo, você vai lutar contra o pecado. Mesmo sendo um pecador, você vai lutar para não praticar o pecado mais. Você entendeu qual a diferença? Daquele que está sem Jesus, está na prática do pecado. Mas aquele que está com Jesus, mesmo ainda que ele peca, mesmo que ele seja pecador, mas ele está lutando contra o pecado. Ele está lutando para não fazer a prática do pecado. Então é uma guerra. A nossa mente é uma batalha. A nossa mente é um campo de batalha. Por isso nós devemos ter o domínio próprio na nossa vida. Largar tudo de errado e servir a Jesus. É uma guerra. É fácil? Não é fácil. É impossível? Não, é possível. Basta você ter a graça do seu Jesus na sua vida, entregar sua vida para Ele. Que Deus te abençoe. Estou parando por aqui, senão o vídeo fica muito grande, fica enjoativo. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Ajude a espalhar a palavra da salvação às outras pessoas, tá bom? E você compartilhando o vídeo, Deus vai agradar de você, porque você está semeando a palavra do Senhor numa terra, né? A palavra do Senhor, a nossa vida comparado como o campo. A semente é essa aqui, a palavra do Senhor. Semeia a semente no campo aí, para que ela possa gerar semente de arrependimentos e gerar frutos bons para o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ô glória, um grande abraço a todos os meus seguidores. Estou orando por vocês, viu? Que Deus abençoe você, toda a tua família, com toda sorte de bênção. Que a misericórdia do Senhor, a salvação do Senhor alcança todos da sua família. Amém? Que você que é meu seguidor, você que é inscrito no meu canal, Deus te abençoe em nome de Jesus.